Essa noite, era meia-noite, e eu tinha ido dormir, acordei e não conseguia mais dormir. Aí eu entendi que eu tinha que vir orar. Aí eu vim, orei e conversei com Deus, como eu sempre faço, e voltei lá para a cama. E aí então eu dormi até ao amanhecer hoje. Hoje é domingo. Só que quando eu despertei essa manhã, eu despertei com uma revelação. Deus estava falando comigo. Ele falou assim: eu estou cheio da ira. E quando ele falou isso, eu abri o olho e ele me mostrou: a minha ira vai ser de porção dobrada para cada um. E ele me mostrou um pote, mas ele era mais alto. Esse pote estava transbordando. E ele me mostrou a ira dele. E ele falou: para cada um vai ter um cubo desses da minha ira. E aí eu, na hora eu pensei, eu falei: Deus, ele quis simbolizar para mim que para cada um ele tem uma porção. Foi o que ele quis simbolizar. Só que aquele cubo transbordava. E Deus falava com muita ira. E ele falou assim para mim: estarei primeiro abatendo os grandes. Estarei dissipando. Depois eu vou no menor, que está apoiando, que está lado a lado. Depois eu vou descendo, e vou descendo, e vou descendo, e vou descendo. E ele foi me mostrando, e ele falou assim: eu vou chegar até naqueles que estão debochando, e estão zombando da perseguição e da maldade que o grande está fazendo. Vocês estão entendendo de quem eu estou falando? Ele falou também assim para mim, eu vou falar só o que ele falou: estarei eu colocando a minha ira sobre o Brasil. Ele falou: filha, você viu que eu já mexi na economia? Você viu que eu usei alguém de fora para mexer na economia do Brasil? Isso é só um pouquinho. O que virá agora vai ser muito pior. Eu estou cheio de ira e a minha ira vai descer. Ele mostrou para mim: a minha espada é de 2 gumes e eu estarei com o meu anjo na terra. Ele já tinha me falado isso há dias atrás. E hoje de madrugada ele me mostrou essa visão. Ele falou: sabe aqueles que estão rindo, que estão distorcendo? Sabe aqueles que estão perseguindo o inocente? Sabe aqueles? Eu vou passar a minha espada. Vocês sabem o que significa isso? São palavras pesadas. São pesadas. E eu falei para Deus: Deus, como eu poderei falar? Ele falou: você vai falar. Você está sobre a minha obediência. Você vai levar essa palavra. Eu falei: muitos não acreditam. Ele falou assim: mas muitos vão acreditar nas tuas palavras. Porque eu vou estar no controle de tudo para que acreditem. Porque sou eu que falo, não é você. Meus irmãos, e Deus foi me mostrando o rosto de cada um que está lá no poder. Ele foi me mostrando o rosto de cada um e ele dizia: esse eu vou abater, esse eu vou abater, esse eu vou tirar, esse eu vou excluir, esse eu vou reduzir a nada, esse vai passar muita miséria, porque ajudou. Ele falou para mim: muitos que são pequenininhos, mas estão do lado dos corruptos, porque estão ganhando salários como suborno, como corrupção. Esses eu vou tirar o salário deles, eu vou reduzir eles à miséria. Eu vou mostrar a eles que eu sou Deus. Eu vou mostrar toda essa corja, que eu sou Deus, que faço e ninguém me impede. Deus falou duramente as palavras e me mostrou. Ele me mostrava assim, ó, que ele ia enviando os cubos. Ele me mostrava assim como se fosse aqueles cubos grandes assim, branco, por isso que eu peguei esse pote branco. Ele falou: estarei eu enviando para cada um o cubo da minha ira, transbordante. E aí eu falei: meu Deus, o que será de nós? Eu falei, ele disse: filha, acalme o teu coração. Você apenas ore e me obedeça.
me obedeça. Se eu te mandar falar, você fala. Se eu não te mandar, cale-te. Mas ore muito. Ele disse assim, fala para o meu povo, que são os meus, continuar na oração. Porque os que não são meus e que estão aplaudindo, a ira descerá. Ai, meus queridos, eu estou assim, confesso para vocês que são palavras pesadas. Ele falou assim, até na tua família, que não é do teu sangue próximo, mas que está na tua família, próximo da tua família, a minha ira chegará. E você sabe, meus irmãos, que em todas as famílias, ou próximo das nossas famílias, tem pessoas que, vocês sabem, e ele disse, você vai ouvir falar que seus amigos vão estar recebendo a minha ira, os amigos de seus amigos, alguns parentes, que não é o teu sangue, mas é meio ligado ao teu sangue, parente dos teus parentes, vizinhos, amigo dos seus vizinhos, ou familiares dos seus vizinhos, você vai ficar sabendo. Ele falou, a minha ira chegará. Ele falou, vai haver muita fome na terra, porque eu estarei com a minha ira aí. E é necessário descer a minha ira, para que o povo pare, para que o povo me escute, para que o povo me obedeça. É difícil, meus irmãos, é difícil, porque nós vamos ver muita coisa ruim. E ele falou ainda mais para mim no final, e não tenha misericórdia, não peça misericórdia. Eu falei, Deus, ele falou, só ore, só me busque e fale para as pessoas me buscar mais e mais e mais. E ele falou, eu não terei misericórdia de ninguém que está contra a minha vontade. Eu não terei misericórdia de quem está perseguindo aquele inocente ou vários inocentes que estão encarcerados. Eu não terei misericórdia. Meus irmãos, é muito pesada o que ele me falou, essas palavras desta manhã. Ele falou assim, filha, fique no centro da minha vontade. Há um colapso, o Brasil vai gemer. O Brasil vai gemer de uma forma qual muito antes não aconteceu. Estava eu poupando esta nação, mas o povo prevaricaram, se venderam, a vaidade tomou o lugar do meu espírito. Quantos querem ser mais do que a minha presença? Pelos seus conhecimentos e estudos terrenos, mas se esquece que quem está no controle de tudo ainda sou eu. Observastes que em outros países, nos continentes, terremotos, guerras, tsunamis, e eu poupei esta nação. Assim como não poupei as outras nações, agora chegou a hora desta nação gemer. Eu dei o tempo oportuno de buscar a minha presença, mas no lugar de buscar a minha face, começaram a matar sonhos de outras pessoas. Quando eu olho para esta nação chamada Brasil, eu vejo muitos soldados que outrora me serviam. Eu vejo muitos soldados que outrora batalharam minha obra, machucados. Quantos irão pagar com a própria vida e com o próprio sangue? Quantos se distanciaram da minha presença, daqueles que se dizem entendedor da minha palavra, que machucou, que acusou e que caluniou? Chegou a hora. O homem pode fazer o que quiser, mas eu ainda estou no controle. Quantos que feriram a minha obra? Quantos que prostituíram? Quantos dizem, vou eu pecar porque ele perdoa? Eu sou Deus de amor, mas também sou de justiça. Quanta prostituição está encoberta?
Quantas prostituição está escondida? Aqueles que te dizem pregadores da minha palavra, aqueles que se dizem levitas da minha casa. Quantos abortos, elamantui. Quantas vidas foram tiradas sem defesa por causa desses monstros. Se preparem, porque o pior ainda está por vir. Aquele que ainda tem força para ser fiel a mim, aquele que ainda tem força para busque com muita pressa. Quantas reuniões nas escondidas, quantas reuniões nas escondidas para suas vaidades. Grandes líderes vou eu tirar da posição. Quantos estão aí expostos na mídia, dizendo que cura em meu nome, mas por trás estão prevaricando, por trás estão pecando e blasfemando contra o meu espírito. Eu decanto e derrai por esses dias, canto e mostrar que eu ainda sou Deus. Ó nação de podridão, ó nação de pecado, quantos perderam a essência do meu espírito? Quantos estão fazendo da minha casa do jeito e da maneira que querem? Quantos falsos profetas e profetisas, com a boca profetizam meu nome, mas com o coração a maldade. Ah, meus filhos, elamantui, ouça o que eu estou a dizer neste Decarrácia, e a ferida que abriram em seu coração. Vi a ferida que abriram na sua alma e tu pensou que eu tinha se esquecido, mas eu vou cobrá-la, Prioquiai. Chegou a hora, vou eu cobrar de muitos que mataram os servos que me serviam e com as suas vaidades, mentiras, calúnias e perseguições mataram meus ungidos. Derrubarei do trono por esses tempos da vida elemento e um grande líder brasileiro. Vai ser necessário eu tirar entre príncipes algumas que se sentem princesas. Digo eu para esses líderes: o meu povo não é mercadoria, a minha casa não é vitrine, muito menos lugar de show. A podridão que chega nas minhas narinas. Chegarão dias do acerto de contas. Quantos jovens dentro da minha casa, que na sua mocidade me louva, mas com o coração me profana. Quantos que cedir mulheres que me servem de reacaio, mas o pecado está muito maior do que a minha presença. Não dá para enxergar que eu posso virar as costas para esta nação. Não adianta ir para as ruas, para as praças, e não alacantuir se arrepender de coração. Não adiantam dizerem atos proféticos, porque a minha ira descerá do mesmo jeito. Vou eu descer sobre os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraíba, Piauí, Requiobianai, Subre, Entrefaz, São Luís do Deriacanto. Vou eu devastar Alabacanta, Manaus. Será a morte em massa, porque eu estou agora cobrança de tudo que fizeram. Vou eu descer sobre Santa Catarina, eliminando o evento que faziam dizendo que era para mim, era para profanar o meu nome.
O evento que levantava grandes pregadores profanou a minha presença. O pecado superabundou a graça naquele lugar. Vou eu descer com grande ira sobre o estado de Santa Catarina. Aquele que tiver na minha presença terá o livro, mas aquele que tiver distanciado teu coração da minha presença, eu o ceifarei. Quero ver se os seus títulos, quero ver se os seus carros e fortunas e também a sua fama livrarão da minha ira. Quantos abortos durante esses anos todos foram cometidos nas caladas, quantos pecados de calabaio, quantos subiram em cima do meu altar, mas antes se prostituíam, bebiam e usavam de calabaio québia. Mas digo pra vós, Elemendoria canto, vou eu fazer algo grande, vou eu expor a vergonha de muitos, um grande pregador no estado da... Colocarei a sua vergonha à tona para que todos saibam que nem a ti vou eu poupar. Elemendori Minaia, tu pensou que eu tinha me esquecido, Deramaio, das noites de prazeres nos braços das prostitutas, dos copos de bebidas e das drogas que você usou? Eu, Deus, descerei sobre o estado da Bahia e vou arrancar a tua máscara para tu saber que eu sou Deus. Quantos se venderam, Decaio? Quantos venderam a minha obra? Quantos venderam a minha casa, a minha palavra? Elemindoriminaia, pensando que eu estava me agradando. Chegou o tempo da ira. Elemundicalabaio. Muitos vão dizer que é o diabo, muitos vão dizer que é falsa profecia, muitos vão dizer que é labraconteria montria de falso heresia, mas sentirão na pele a minha ira. Deuria canto e de baraboquimate quiriandorebia. Muitos saberão que eu sou Deus, Necaio. Elemento muitos se entregaram nas águas, muitos se entregaram nas águas, mas não se arrependeram de alma, só para mostrar para a sociedade que tem compromisso comigo, mas eu não tenho compromisso contigo. Ela é muda raia. Preparai-vos, decantui, porque eu descerei na nação chamada Brasil. Derem-me por esses dias, mortes acontecerão. Ela me indocai, sabe por quê? Porque foram pra rua, foram pras praças, me buscar com a boca, mas o coração continua o mesmo. As obras, as práticas continuam a mesma. Mas eu não, Deraió. Eu vejo, eu escuto, eu contemplo ontem, hoje, o amanhã, se esqueceram disso? Dereminóbia, eu quero arrependimento de alma, corpo e espírito, eu quero arrependimento de verdade, eu quero arrependimento com la calabúria montrianderrai em massa nessa nação, para não sofrerem as consequências. Convertei-vos, arrependei-vos, porque ainda há tempo. Endorecaio, Andaio, pensou que eu ia deixar Cananduri no esquecimento. Alamante Candassuri Minaia, nos carnavais do Brasil que fizeram profanando com meu nome, pensou que eu ia deixar barato, né? Deramonte, não. Eu vou cobrar a profanação de governadores, de prefeitos que profanaram em seus estados os meus nomes, decanto, né? Porque eu sou e saberão que eu falei no dia de hoje, decanto de calabore amarrai. A palavra de Deus irá desaparecer da face da terra. A Bíblia nos alerta sobre esse acontecimento. No livro de Amós, capítulo 8, está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão,
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes, de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo a culpa de Samaria, dizendo: viver o teu Deus, ó Dá, e viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Portanto, meus irmãos, buscai a palavra de Deus enquanto há tempo, porque chegará o dia em que a palavra de Deus não vai ser mais encontrada, e muitos procurarão e não acharão, e então será tarde demais. Compartilhe essa mensagem, deixe seu amém nos comentários, e Deus abençoe você.